Olá, é com muito gosto que vos recebemos neste espaço. É o podcast Fica. E este episódio pertence ao módulo 2, em que estamos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Se apreciarem este episódio, podem ajudar-nos a continuar este trabalho. Por exemplo, subscrevendo o canal e partilhando com outras pessoas. Vamos já passar ao episódio de hoje. Esperamos que gostem. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica, a formação para a iniciação cristã de adultos. Hoje contamos com a presença de um ilustre convidado que muito nos honra, o nosso Bispo do Porto, o Sr. Dom Manuel Linda, e a juntar-se a esta conversa teremos os restantes elementos desta equipa de formação do Fica, a Mafalda, a Sandrina e o Paulo. Sr. Dom Manuel, antes de mais, muito obrigado por ter aceito este convite. É um prazer da minha parte. Muito obrigado por nos receber aqui no Paço, e hoje estamos aqui no 12º e último episódio deste módulo 2, em que estamos a tentar responder esta pergunta: o que aconteceu no tempo de Jesus? Achamos que seria muito significativo estar acompanhado pelo nosso caro Bispo do Porto neste encerramento deste módulo de formação. Então, situando aqui um bocadinho este contexto, no último episódio acompanhamos os últimos momentos da vida de Jesus, em que consumou a sua entrega por nós como cordeiro levado ao matadouro, citando o profeta Isaías. Felizmente sabemos que este sofrimento da cruz tinha o propósito de nos trazer a vida e, como diz o São Paulo, por este ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O objetivo de hoje aqui é abordarmos estas passagens do Evangelho que nos falam destes 40 dias que Jesus passou ressuscitado na Terra, e tentarmos trazer aqui numa conversa informal com alguns tópicos que nós preparamos, aos quais pedimos os comentários do Sr. Dom Manuel. Fazendo aqui uma conversa terra a terra, puxando aqui para a nossa vida concreta. Como manda a etiqueta, eu daria aqui a primeira pergunta a uma senhora. A Sandrina, podias começar, por favor? Sim, claro. Então, no último episódio vimos que as primeiras testemunhas do ressuscitado foram precisamente mulheres, né? Maria Madalena e as santas mulheres. Mais tarde, nesse domingo, provavelmente que estimamos ter sido dia 9 de abril, 2 discípulos de Jesus que tinham assistido ao trágico desfecho que se passou em Jerusalém caminhavam desiludidos para uma aldeia de nome Emaús. Pelo caminho, quando eles iam conversando entre si, sobretudo sobre o que se tinha passado, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles, mas eles não o reconheceram. Jesus, durante a longa conversa que foi tendo com estes 2 discípulos, explicou-lhes o sentido de tudo o que se tinha passado. No entanto, os seus olhos estavam fechados, não é? Eles estavam cegos também pela própria tristeza que sentiam daquela desilusão do decorrer dos acontecimentos. E a este propósito, o Papa Francisco lembra-nos que estes 2 discípulos de Emaús muitas vezes somos nós, com as nossas dúvidas, com os nossos pecados, e muitas vezes somos cobardes e queremos afastar-nos da cruz e das provações. Sr. Dom Manuel, quer dar-nos algumas sugestões para quem está desanimado e ainda não acredita, como abrir espaço para ouvir aquele que nos faz arder o coração, e também como devemos fechar o coração às tentações do mundo e deixá-lo apenas aberto para Deus? Colocamos-nos na pele daqueles 2 discípulos que São Lucas eleva à categoria de o exemplo daqueles que ainda não conhecem Jesus ou tinham-no visto numa determinada perspectiva, mas não como o verdadeiro Salvador. Eles tinham visto algumas coisas de Jesus, os milagres, as palavras que tinha dito, eles eram discípulos. Portanto, tinham acompanhado a Jesus e tinham acompanhado o grupo dos que acompanhavam a Jesus. Não obstante tudo aquilo que viram, naquele momento absolutamente marcante da crucifixão e da morte, eles certamente fecharam os olhos, como nós fechamos, não só à dor dos outros, mas fundamentalmente àquela perspectiva de dizer assim, se este homem então se deixa subjugar por outros e ao fim e ao cabo é aniquilado, logicamente eu não vejo aqui mais nada à frente, não é? Esta é a nossa tentação, quando vemos assim um sofrimento que não sabemos explicar, de facto enredarmos-nos nas nossas perguntas, nas nossas questões e não conseguirmos encontrar uma resposta.
O grande drama destes homens é ter deixado o grupo em que eles próprios andavam e porem-se sozinhos a tentar decifrar o que tinha acontecido. E não conseguem. Vão a caminho da sua terra de origem, porventura seria a sua terra de origem, imaginamos nós, e têm sempre o coração fechado no passado. Nós vimos-lo, nós escutámos-lo, nós sabíamos ou pensávamos que ele queria ser o restaurador de Israel durante o seu tempo de triunfo, entre aspas, porque muita gente o aclamou. Pensemos no Domingo de Ramos, não é? Em que as pessoas chegaram ao ponto de cortar ramos de árvores e fazer uma espécie de tapete para ele passar. Nós vimos isto tudo é do passado. Mas eram seres que não projetavam para o futuro. E, ao projetar para o futuro, ou se eles tivessem projetado para o futuro, talvez tivessem entendido as Escrituras, que de facto remetem-nos sempre para um passado. Mas não é para voltarmos a ele continuamente. É para, a partir das raízes desse passado, construirmos então uma identidade que é outra, que é futura. A própria Sagrada Escritura, mesmo aquela parte que já tinha sido escrita antes de Jesus vir, o que nós chamamos o Antigo Testamento, é sempre para todos os tempos e, portanto, é mais para o futuro do que para o passado enquanto tal. Nesta linha, eles não projetaram e, portanto, não se agregaram à comunidade do futuro, que seriam os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Aqueles que também, eles próprios, que fecharam no cenáculo e que não viram assim grandes perspectivas, mas alguma coisa esperavam, porque senão então tinham-se dispersado. Senão os outros fariam aquilo que estes dois discípulos fizeram. Cada um para o seu canto, para a sua casa, sei lá, portanto, desanimados e tristes e porventura envergonhados pelos outros irem dizer: então vós pusestes a confiança nesse homem e então agora vindes assim, sem mais. Estes dois desagregaram-se do grupo e, portanto, não entenderam. Que é que lhes veio fazer a compreensão? Primeiro que tudo, uma palavra de Deus bem explicitada, bem comentada, por aquele novo viajante que se juntou a eles. E essa palavra de Deus é que depois fazia arder o coração. Neste sentido, nós não estávamos a ver isso. De facto, é verdade. Agora é que eu estou a compreender. Em segundo lugar, a fração do pão, o gesto identificativo dos discípulos de Jesus, que foi o primeiro nome que nós demos à missa, não é? Hoje chamamos habitualmente Eucaristia, missa, o sacrifício de Cristo, mas o primeiro nome foi exatamente este, fração do pão, partir o pão como o Senhor tinha partido no dia de Quinta-feira Santa. E depois, a comunidade. Eles, quando viram tudo isto e reconheceram que era Jesus, afinal, que estava com eles, já não dormiram aquela noite, voltaram para trás e foram ao encontro dos outros para lhe dizer que o Senhor estava vivo e ressuscitado. Os seus olhos tinham-se, afinal, aberto e tinham-no reconhecido. Quer dizer, estes três elementos são fundamentais para a caminhada crente. Sentir a Escritura, compreender de facto que há aqui uma linha reveladora da parte do nosso Deus. Depois, em segundo lugar, participar nas ações típicas do nosso Deus, e a fração do pão, neste caso diríamos a missa dominical para nós é central. E finalmente, a vivência em comunidade. Aqui a ordem dos fatores é arbitrária. Podia valorizar primeiro o dado da comunidade, depois a Eucaristia, enfim. Agora, estes três elementos têm de estar presentes. O nosso mundo, pois há tanta gente boa que me dizem, pois a minha experiência de vida já é longa, já podia contar muitas histórias, que dizem, eu gostava tanto de ter fé, mas não tenho, Deus não me deu. Certo, mas é preciso ver, e tu ao quereres ter fé, dás um passo em função desta fé, tem de passar por aqui. Tem de passar por experimentar a vida da comunidade crente, nem sempre é exemplar, mas temos, graças a Deus, tantas situações exemplaríssimas. Vocês constituem um destes grupos. Depois temos de compreender bem o
que é isto, o âmago da revelação de Deus a partir da Sagrada Escritura, e temos de participar nos gestos da Igreja, que são eles próprios também reveladores da presença de Deus. E aqui, nisto, se encontra Jesus, o grande peregrino, que connosco faz peregrinação na vida. Obrigada. Continuando aqui a questão da Mafalda, devemos salientar que depois de um longo caminho, não é, aqueles discípulos, ao aproximarem-se da povoação, Jesus faz para eles menção de seguir adiante, de não permanecer com eles. Mas eles insistem, portanto, insistem com Jesus, dizem-lhe fica connosco, porque é tarde e o dia já está a declinar. Jesus então aceita o convite, entrou para permanecer com eles e aconteceu, como o Sr. D. Manuel acabou de referir, que estando à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. E sim, por esse sinal, abriram-se todos os olhos, não é? E reconhecem-no. Mas logo após o reconhecerem, ele desaparece da vista deles. Disseram então um para o outro: não é verdade que nos sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Bem, verificamos que primeiro os discípulos dispõem-se a receber aquele estranho, no fundo, que não reconhecem, e depois os seus olhos abrem-se por identificarem o gesto de partir o pão. Sr. D. Manuel, permita-me perguntar-lhe se é possível fazer esta leitura de causalidade. Ou seja, para receber o dom da fé, primeiro temos que estar abertos a receber os outros e sairmos do nosso fechamento. É que de facto a fé não é uma vivência de isolamento, não é apenas uma ideia, não é uma perspectiva, sei lá, pronto, uma espécie de uma sabedoria intelectual. A fé é fundamentalmente um companheirismo. E uma experiência, se me permite. Uma experiência, exatamente, de fazer companhia com alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. O grande drama da fé, e por isso mesmo é que no nosso tempo contemporâneo, digamos, nós notamos menos praticantes entre nós, no primeiro mundo, é que à medida que a nossa cultura nos levou a um certo isolamento dos outros, logicamente também não temos espaço nem mental nem no coração, fundamentalmente no coração, para nos abrirmos ao grande outro. Estou convencido que esta relação de causa e efeito é um dos cernes, digamos, para compreender o fenómeno da prática ou não prática, da fé ou da falta dela. Então eu vou prosseguir com mais uma questão. Sabemos que os discípulos de Emaús vão ter com os apóstolos e que estes confirmam-lhe que o Senhor ressuscitado também já tinha aparecido a Simão. Depois destas revelações mais privadas, São João relata que Jesus aparece a todos os apóstolos e sublinha dois aspectos interessantes. Primeiro, que eles se reuniram no primeiro dia da semana, ou seja, no dia da ressurreição de Jesus. E estavam com as portas fechadas apenas os 10 apóstolos. Jesus apareceu no meio deles, mostrou-lhes as mãos e o lado e disse-lhes: a paz esteja convosco. Tal como o Pai me enviou, também eu vos envio. Soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. E a propósito disto, recordo uma frase do Papa Francisco que dizia que, depois da sua ressurreição, Jesus realiza a ressurreição dos discípulos. Ou seja, podemos imaginar que se sentiam angustiados por ter abandonado o Mestre e mantinham-se fechados com medo dos judeus. Chega Jesus e logo usa de misericórdia com eles. Eles ali sentiram que o Senhor não os condena, mas antes acredita neles. O Sr. D. Manuel perguntava-lhe: a principal missão dos apóstolos, sejam eles consagrados ou não, é levar a misericórdia de Jesus aos outros? Da mesma forma que Jesus teve primeiro com os apóstolos essa misericórdia dando-lhes a paz? Sem dúvida. E aqui, até antes da misericórdia, eu punha este dado da pequenez humana, da pequenez cristã que todos nós somos. Os apóstolos não eram os mais puros a acreditar, os mais convictos. E por isso o caminho deles até à cruz de Jesus, não é? Foi sempre assim a titubear. Tantas vezes o próprio Pedro queria fazer de Jesus rei. Via uma fé triunfalista, que aliás era a fé do Antigo Testamento.
e, ao fim e ao cabo, com repreensões pelo meio, com correções da parte do Senhor Jesus, havia, digamos, ao fim e ao cabo, este encaminhamento para a verdade da fé, que muitas vezes não é dada àqueles heróis que não têm dúvidas nenhumas, mas é àqueles que se dispõem a segui-la, sabe Deus às vezes como, isto é, com ânimos e desânimos, com momentos altos e outros momentos bastante baixos. É aí que o Senhor Jesus de facto intervém e leva a nossa pequenez na sua misericórdia. A misericórdia é exatamente, etimologicamente, a palavra quer dizer estar perto dos míseros, dos pequenos, dos sofredores. Nós habitualmente usamos esta palavra, sei lá, para as situações sociais, para aquele que tem fome, é preciso dar-lhe de comer, para aquele que tem sede, é preciso dar-lhe de beber, e bem, usamos bem esta expressão, mas ela globalmente falando, quer dizer simplesmente ter o coração próximo dos miseráveis, e dos miseráveis é os carentes em qualquer âmbito, também no âmbito da fé. Os apóstolos experimentaram essa carência absolutamente grande. E, portanto, o Papa, com aquelas expressões taxativas, muito felizes que ele tem, fez ressuscitar também os próprios discípulos. Está aqui sintetizado, de alguma maneira, qual foi a ação do Redentor para com os apóstolos. É verdade. E, portanto, hoje não há obra de missionação, não há obra de evangelização com triunfalismo. Temos de nos pôr ao lado e à mesma altura dos que têm dúvidas, dos que têm dificuldades em acreditar, daqueles que ao fim e ao cabo fazem o esforço, mas não conseguem à primeira vista. Missão, hoje quer dizer igualitarização de alguma maneira ao nível da altura e compreensão, obviamente, das dificuldades de cada um. Porque talvez nós primeiro, pela nossa teologia, assim muito, de alguma maneira, digamos, triunfalista, imaginávamos que os argumentos que eram indesmontáveis e, portanto, ao enunciar uma verdade, que ela é irrecusável, deixamos de lado isso, que isso é mais ideológico do que outra coisa. Façamos caminhada com quem se dispõe a fazer essa caminhada e pomos ao nível dele. Se for ao nível do Papa de Roma, certamente é uma fé muito viva. Se for ao nível de nós, a começar pelo Bispo do Porto, portanto, temos necessidade, digamos, de partir mais de baixo. Não creio. Como vimos aqui no primeiro encontro de Jesus com os discípulos, Tomé não estava lá presente e quando os seus companheiros lhe contaram o sucedido, ele duvidou. E diz mesmo, se não vir nas suas mãos o lugar dos pregos, não meter o meu dedo no lugar dos pregos e não meter a minha mão no seu lado, jamais acreditarei. E o que vai acontecer é que no domingo seguinte estavam de novo os discípulos reunidos em casa e Tomé com eles. Estando as portas fechadas, veio Jesus e, de pé no meio, disse: a paz esteja convosco. E depois disse a Tomé: traz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Traz a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: meu Senhor e meu Deus. Que muitos de nós também dizemos no momento da consagração, na Eucaristia. E disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que não viram e acreditaram. Recordando aqui esta ideia do Papa Francisco, o Senhor dá a cada um o tempo que crê mais oportuno. A Tomé concedeu-lhe 8 dias, mas o Senhor quis justamente um casmurro, como Tomé, o Papa Francisco tem estas expressões engraçadas, não é? Para nos fazer compreender uma coisa maior. É que ele é o primeiro dos discípulos que confessa a divindade de Jesus depois da ressurreição. E adorou-o. Mas, para encontrar Deus, teve de meter o dedo nas chagas. E o Papa conclui esta frase assim, muito assertiva, até que nos toca cá dentro. Irmão, queres uma prova de que Deus tocou a tua vida? Verifica se te debruças sobre as chagas dos outros. Pois bem, Sr. D. Manuel, quais são as chagas a que todos nós nos devemos debruçar aqui na Diocese do Porto?
Pois, antes de responder propriamente dito, chama-me a atenção, de facto, esta pedagogia de Jesus. Parecia ridículo dizer, vem cá com o teu dedo, então anda cá a ver como são mesmo chagas. Não obstante, o Senhor coloca-se à altura das exigências de Tomé. E é a partir dali que constrói depois a fé pura, de tal maneira, como disse muito bem, ele vai ser o primeiro a fazer a expressão da fé, digamos, pós-pascal. Meu Senhor e meu Deus. Respondendo à sua pergunta, eu estou convencido que as nossas chagas de hoje são umas devido à cultura e ao mundo em que vivemos, típicas de um tempo, como os outros tempos tiveram outras chagas, porventura mais dolorosas até do que estas, e outras são fruto da situação em que nos encontramos, mesmo social, aqui neste norte de Portugal. É evidente que não sou sociólogo e se fosse referi-las todas, passaríamos aqui a tarde e vocês têm direito também ao descanso. De qualquer maneira, eu chamava a atenção a algumas. Primeiro que tudo, a nossa cultura, já o disse há pouco, é um bocadinho de individualismo e o individualismo isola-nos dos outros. Quando nos isolamos de outros, estamos a abrir as portas a conflitos possíveis ou até prováveis. E estamos a abrir a porta, de facto, à falta de comunicação. E nós, por causa deste individualismo, temos problemas familiares graves, porque também no interior de uma família pode não haver comunicação. Como no interior da Igreja do Porto pode não haver comunicação. Por outro lado, este nosso individualismo leva-nos a desistir de determinado bem que podíamos fazer só porque achamos que é um bocadinho mais difícil e, portanto, põe em causa o meu estatuto e o meu bem-estar. Por exemplo, sou muito sensível aos nossos velhinhos. Na sua enormíssima maioria, aqueles que estão institucionalizados em lares e tudo isso, têm de estar porque as famílias não têm capacidade. Mas não seria preciso a 100% dos que lá estão. Havia outras circunstâncias que se a família se dispusesse entre aspas, diminuir ligeiramente a sua qualidade de vida, talvez pudesse ter alguns familiares com eles. Se me permite... Faça favor. Relembro uma frase que o Papa Francisco disse num dos encontros que até causou alguma celeuma, dizendo assim taxativamente a esta geração que está no ativo, dizer que deixar os pais e as mães um ano nos lares sem os visitar era um pecado grave. Ou seja, o Papa pôs o dedo na ferida, que há muitas famílias de facto que provavelmente, como o Sr. Dom Manuel dizia, provavelmente descuidam os seus, quando nós sabemos que é o primeiro dos 7 mandamentos dedicados aos homens, não é? Honrar pai e mãe, não é? Peço desculpa pela interrupção. Não, obrigado. E você só alargou este discurso e confirmou. Muito obrigado. É isso. Pronto, nós somos todos relações humanas, relações afetivas, e vejo particularmente nas visitas pastorais, em que quase sempre o bispo vai aos lares, ERPIs que existam, sejam das paróquias ou sejam de outras instituições. Temos aí instituições civis que não têm nada a ver com a dimensão religiosa e que estão a fazer um trabalho notável. Mas se a gente demora mais um bocadinho com alguém, é vulgar e dizer, então, sabe, o meu filho já há tanto tempo que não vem, então, não sei. Isto corta um bocadinho o coração, por usar uma expressão do povo. Deixando de lado, pronto, este aspecto... Mas é uma chaga, não é? É uma chaga. É uma chaga forte. E tem a ver um bocadinho com o nosso sentido do isolamento, ou pensarmos que somos felizes sozinhos. Outro aspecto que eu podia dizer, portanto, é o fecharmos um bocadinho na técnica, pensando que a nossa felicidade também reside no seu conjunto, e enganamos-nos, porque o nosso coração anseia mais. O nosso coração tem asas que não se podem, de alguma maneira, prender e, portanto, se já temos a máquina fotográfica do último modelo, o telemóvel, que já vive só à base de inteligência artificial e não sei o quê, sentimos encantados durante 8 ou 15 dias, mas depois o nosso coração já vai por aí. Temos uma sede de infinito, não é? É, exatamente. Mas estamos a procurar no sítio errado. Estamos a procurar a felicidade no sítio errado. É isso mesmo. Essa é a boa síntese.
Depois, entre nós temos, pois, problemas sociais específicos, por exemplo, a imigração, a necessidade de integrar, a necessidade de habitação, que é um déficit forte na Europa em geral, mas muito mais em particular, e estou a falar concretamente na nossa cidade do Porto. Na cidade do Porto, entenda-se, portanto, na nossa região, exatamente, naquilo que chamamos o Grande Porto. Enfim, temos o desafio da justiça. Não pode haver mais este dado que começa a ser crónico e cada vez mais afunilado, diria eu, do pouco número de pessoas do mundo, e também entre nós já começam a aparecer, que têm praticamente a totalidade da riqueza e muitos que têm, digamos, a totalidade da pobreza. Temos de tentar caminhar para uma sociedade mais igualitária. Também não sejamos aqui, digamos, uma espécie de pessimistas de profissão que só referem estatísticas, porque também se referíssemos estatísticas, nós sabemos que, por exemplo, a partir dos anos 20 do século passado, particularmente depois da Primeira Guerra Mundial, o índice de pobreza a nível mundial reduziu-se fortemente. E passou de cerca de 70% de situação de pobreza, segundo, digamos, os critérios daquela altura, que hoje também são critérios devido ao número, digamos, de dólares que cada família ou pessoa ganha ao longo do dia, ou ao longo do mês, reduziu-se fortemente e, portanto, de cerca de 70% no tempo da guerra, agora reduziu-se para 17% ou 18%. Isto é, mas não obstante, temos nesta igualitarização social da riqueza e das oportunidades de fazer ainda mais. Enfim, outro problema, para não estar a referir e a demorar muito tempo, que temos de corrigir enquanto é tempo, é o problema da crítica mordaz que estamos a fazer à base do anonimato, particularmente nas redes sociais. Destroem-se pessoas, destroem-se vidas, é possível levantar calúnias das mais graves que se imaginam. E já sabemos que o que para aí vem pode ter imensas possibilidades positivas e pode ter imensas possibilidades negativas. A inteligência artificial pode ser uma forma, digamos, de nós, no isolamento de estarmos escondidos por detrás do aparelho, podermos, de facto, desestabilizar a sociedade. Depois, pronto, já sabemos que o tema da paz, que nós imaginávamos como que adquirido, afinal não está tão sólido como isso. E é possível que em qualquer altura da humanidade surjam pequenos ou grandes monstros interessados mais na desestabilização da família humana do que na sua união e na sua consolidação. Temos muitos campos pela frente a resolver, a tentar recuperar, a tentar melhorar, porque, enfim, a gente olha para o mundo e vê que as coisas não estão tão perfeitas como podiam estar, como nós imaginávamos que nesta fase da história já pudessem estar. Com 2000 anos de Salvador entre nós. Com 2000 anos e depois de toda esta revolução cultural, digamos, surgida com os direitos humanos, surgida com as técnicas, surgida com as possibilidades que temos. Nós imaginávamos, então, fazer do nosso mundo uma pequena aldeia em que todos nos conhecêssemos, em que todos nos sentíssemos bem uns com os outros, e afinal, de um momento para o outro, acordamos com o Covid, e acordamos com o isolamento, e acordamos com tudo isto que nos chama a atenção e que nos preocupa. Sim, enfim, chagas que são grandes desafios, diferentes do que aqueles discípulos tinham naquele momento, não é? Em Jerusalém, e após 2 domingos seguidos, como uma Mafalda tinha acabado há pouco de referir, perante a comunidade inicial dos seus seguidores, o mestre indica-lhes que vão até à Galileia, onde se encontraria de novo com eles. Assim, se concordarem, faríamos aqui uma pausa e retomamos já de seguida. Formação, catequese, igreja. Eu não sei se isto é para mim. Olha,
Nós achamos mesmo que sim, porque... Citando uma frase conhecida, a Igreja Viva não é um clube de gente perfeita. Pela vontade de Jesus, é um lugar para a mudança gradual de gente comum. Tal como nós, tal como tu. Fica conosco. Ora, sejam bem-vindos de volta e vamos aqui retomar a nossa narração agora na Galileia. E os discípulos voltaram à sua terra e ao seu trabalho de pescadores, e depois de dias perturbadores da paixão, da morte e ressurreição do Senhor. Mas quando tudo parecia ter terminado, é Jesus quem procura de novo os seus discípulos. Desta vez encontra-os junto ao lago de Tiberíades, onde eles passaram a noite nos barcos sem pescar nada. As redes vazias são, num certo sentido, como que o balanço da sua experiência com Jesus. Conheceram-no, tinham deixado tudo para o seguir, cheios de esperança que estavam, e agora viam-se com um profundo vazio interior. Mas eis que ao alvorecer, Jesus se apresenta na margem do lago e eles não o reconheceram. Àqueles pescadores, cansados e desiludidos, Jesus vai dizer-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. E os discípulos confiaram e o resultado foi uma pesca incrivelmente abundante. E a este ponto, João, dirigindo-se a Pedro, diz-lhe: é o Senhor. Imediatamente Pedro lança-se à água e nada até à margem na direção de Jesus. E nesta exclamação sentimos este entusiasmo de fé, de alegria e admiração que contrasta com o sentimento anterior que eles tinham de desorientação, de desânimo e de impotência. Sr. Dom Manuel, concorda que estes mesmos sentimentos devem animar a Igreja atual? Ou seja, relembrar que às vezes o trabalho parece inútil e que parece que não tem frutos, e que às vezes esta sensação de cansaço e de abandono nos oprime, mas que depois deve dar lugar a um novo impulso e à certeza sempre presente que temos que ter que Ele está connosco. Esse otimismo é indispensável, porque senão então nós tínhamos posto a nossa confiança no nada. Quem vive a fé tem esta confiança e esta esperança. Por algum motivo, aquele poeta francês, o Péguy, chamava a esperança mais pequena das três irmãs, que ali, encostada às outras duas, à fé e à caridade, quase que não se nota, porque é tão pequenina, as outras não... mas é ela que faz a passagem de uma para a outra. Não há fé sem esperança, não há caridade sem esperança. Porque a esperança não é apenas uma ideia, a esperança é o rosto de Jesus que nós seguimos e quem acompanhamos. De facto, num cristianismo que consistisse exclusivamente em práticas religiosas, parece que então que não havia motivos para a esperança, porque hoje o número daqueles que praticam é menor, aquele que, que se identificam até globalmente falando com o dado cristão, não parece ser tão grande. Aqui há uma mentira. Neste sentido, nós estávamos habituados a ver apenas o nosso pequenino mundo, aquele mundo da nossa aldeia local, não digo aldeia global, aldeia local. Ou então, quando muito, a nossa paróquia e tudo isso. Ora, o mundo é um bocadinho maior e se de facto aqui entre nós o fenómeno religioso católico não está naqueles melhores momentos a nível sociológico, a nível do número de praticantes, não quer dizer que por esse mundo fora, particularmente na Ásia, não esteja em grande crescimento. Por algum motivo, o Papa quis que as próximas Jornadas Mundiais da Juventude se decorressem lá na Coreia do Sul, zona onde o cristianismo cresce e cresce muito. Pronto. Para além deste dado, digamos, se não houvesse este otimismo, este entusiasmo, então, de facto, nós estaríamos aqui maniatados. É aquele otimismo do princípio. Há uma cena no Evangelho que eu acho absolutamente pouco referida, mas muito, muito significativa. Antes do Senhor ir àquelas aldeias e cidades, mandou os discípulos 2 a 2. Os discípulos eram mais do que os apóstolos, não é? E alguns seriam pessoas que acompanhariam habitualmente Jesus, outros só de vez em quando e tudo isso. Mas lá foram. Não se diz o que é que foram fazer. Mas é previsível que aqueles que tenham ido falar do mestre da Galileia, não sei quantos,
Pronto, e depois regressaram. E há aquele entusiasmo absolutamente espantoso. Ó mestre, nós até conseguimos expulsar demónios em teu nome. Portanto, que seria a cura de qualquer doença, da ordem psicológica ou da ordem psíquica. Quer dizer, há aqui um entusiasmo de ver que a palavra de Deus que singra naquelas pessoas com quem eles falaram, que as vidas se transformam, que os doentes passam a ter qualidade de vida. Hoje, em cristianismo, nós seríamos condenados à derrota se puséssemos de lado esta dimensão do franco, digamos, entusiasmo. Alegria, pois a alegria caracteriza o Evangelho. Aliás, nós chamamos de exatamente a boa notícia, a boa nova. O Evangelho é isto mesmo. Quer dizer, se não houver alegria, não há a radicalidade da pregação que fazemos. E se não houver, sei lá, plenitude, se nós nos cansarmos, digamos, e não prosseguirmos, logicamente somos aqui uns seres arruinados no campo da fé. Portanto, estas mesmas atitudes de entusiasmo que levaram os discípulos a deixarem a sua aldeiazinha lá nas aldeias, lá em cima na Galileia, e a partir para o mundo desconhecido, se não fosse motivado por este entusiasmo, por esta alegria, por esta capacidade de resiliência, então não se tinha compreendido. Porque, de facto, nós hoje é facílimo, com a cultura que temos e com o dinheiro que temos no bolso e com as tecnologias, metermos aqui no avião, como vai agora a passar aqui por cima, e estarmos na Turquia ou na Malásia ou não sei onde. Mas naquela altura em que as deslocações, a língua, eram proibitivas para aquelas pessoas simples, quer dizer, se não fosse um entusiasmo originário, não se compreendia a ação. Muito bem. Seguidamente àquela faina abundante, Jesus prepara para todos um almoço de peixe assado em brasas, distribuindo pão e peixes. Após comerem, o evangelista descreve um diálogo belo e intenso, como tantos outros, mas este particularmente a mim, que me toca bastante, entre o Mestre e Pedro. Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar-lhe uma segunda vez, Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que sou deveras teu amigo. Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, tu és deveras meu amigo? Pedro ficou triste por Jesus lhe ter perguntado a terceira vez, tu és deveras meu amigo? Mas respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu bem sabes que eu sou deveras teu amigo. E Jesus disse-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Definitivamente aqui Pedro sente toda a recompensa da sua perseverança na fé. Podemos dizer talvez que mais do que perdoado, Pedro é restaurado pelo Senhor. Pensa, Sr. D. Manuel, que podemos também identificar-nos com Pedro, na medida em que ao reconhecermos as nossas falhas, tornamos-nos cada vez mais conscientes das necessidades da sua graça? A missão, a participação na vida da Igreja arranca sempre do amor e só do amor. Este amor ao Senhor Jesus, que Pedro tinha experimentado, e também podíamos dizer, pronto, mas agora procuro valorizar este dado, mas outro também a participação na Igreja arranca também do amor aos outros. O amor. Pedro, se alguém tinha experimentado que de facto havia oscilações neste amor, tinha sido ele próprio. A ponto de o negar, a ponto de ter recebido uma grande reprimenda de Jesus, que lhe diz, vai de mim, afasta-te de mim, Satanás, tu não tens em vista as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Pedro faz a experiência da oscilação. Não obstante, é sempre o Senhor Jesus que lhe mantém a direção. Nas nossas vidas há oscilações, não tenhamos ilusão. E há, digamos, alturas em que parece que este amor que se torna quase palpável, visível, quase que passa aqui para a palma da mão. E há outras em que se torna mais árido.
Não obstante, é o Espírito de Deus que lhe mantém a direção. E a direção é a direção do companheirismo. É a direção de estar com o Senhor ao lado. E com os outros também ao lado. Portanto, às vezes vejo os gráficos, não é? Que têm subidas, descidas e tudo isso. O que importa é que aponte globalmente numa direção. Uma tendência. Numa tendência. Linguagem mais técnica. Eu não sou de ciências. Exato. São Lucas, no início dos Atos dos Apóstolos, narra-nos a ascensão do Senhor. E relatando o que ocorreu, aparecendo-lhes durante 40 dias depois da ressurreição, em que se apresentou vivo, com muitas provas. Enquanto estava com eles à mesa, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem pelo cumprimento da promessa do Pai. Iriam ser batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos começaram a perguntar-lhe: Senhor, é agora que vais restaurar o reino para Israel? E ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai estabeleceu com a sua autoridade. Mas recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Podemos pensar que mesmo depois de terem visto muitos prodígios, os apóstolos ainda não tinham percebido. Ainda falavam de um reino de Israel. Sabemos que notoriamente o que fez a diferença foi receberem o Espírito Santo no Pentecostes passados uns dias. Falando aqui, se calhar um bocadinho para os nossos crismandos do FICA, que se preparam agora para receber o seu crisma em breve, qual é, na sua opinião, a atitude que devem adotar para também receber os bons frutos do Espírito Santo? A que é que devem estar mais atentos? Eu creio que na carta aos Gálatas, que São Paulo fala nestes frutos, que são o amor, entendido aqui como amor social e o amor religioso a Jesus Cristo, evidentemente, a alegria, a paz, esta longanimidade, que é um palavrão assim complicado, mas que na prática quer dizer aquele suplemento de ânimo, aquela força especial que nos leva a não desistir nem na caminhada, nem no encontro com o grande outro e com os outros. A benignidade, isto é, aquela polidez de caráter e de caráter religioso, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o sentido gregário, que é o contrário do isolamento e tudo isso. Estes são os dons de Deus, que nós dizemos são os dons do Espírito Santo, aqui entendido como pessoa no sentido grego, portanto como revelação temporal do Pai. Se o Pai está na origem daquilo que existe, Jesus na redenção, agora a grande companhia que nós temos é do Espírito Santo, ou melhor, é de Deus pelo Espírito Santo, obviamente, não é? Porque aqui nos trata de três deuses, trata-se da mesma faceta, pronto, é um mistério complicado, não vamos agora meter-nos nele, mas é sempre o mesmo Deus, digamos, nesta atuação do seu Espírito. Para isto não encontro outras soluções que não seja a vida em comunidade. Por exemplo, nós ouvimos relatos de vez em quando de uma criança que por motivos de ter perdido outra coisa, viveu não sei quantos anos na selva. Essa criança algum dia teria fé? Não pode ter fé. Pode lá no seu interior ver a organização da natureza, como isto é belo, é grande, e pensar num ser organizador e tudo isso. Mas a verdadeira fé, como seguimento de Jesus Cristo, se ninguém lhe disse, se ninguém lhe mostrou, como é que a criança pode descobrir? Eu também penso que se um dia quisesse, já tenho fé, é verdade, mas quer dizer, se fosse agora como cenobita para o alto do monte, ser-me-ia fácil viver a fé o resto da vida? Podia não ser, porque eu preciso da companhia dos outros para animar a minha fé. Aos jovens e mesmo aos adultos, então que vão receber o crisma, eu digo-lhe, se querem preservar a fé, não se afastem da comunidade. Não há outra hipótese. A comunidade tem um nome, chamado a Igreja, não é? Nas suas organizações, as paróquias, os grupos. E às vezes até convém um grupo relativamente restrito, que não esteja fechado à paróquia, obviamente.
Por exemplo, os casais, ou sei lá, têm tantos movimentos que ajudam a manter a sua fé e a alimentá-la. As equipas de Nossa Senhora, as equipas de Santa Maria, não sei quantos. Os jovens com estes grupos, com aqueles, com grupos missionários, grupos de pertença, grupos de ação. Tudo isto é indispensável, porque nós, isoladamente, embrulhamos-nos em nós próprios e não temos projeção. Portanto, se me perguntassem assim, então, que condição básica? A condição básica é não te afastes da comunidade. Ou se tu sintetizasses a fé numa ideia, poderias ficar com uma determinada ideia para toda a tua vida. Mas isto não é fé. A fé é uma vivência, é uma caminhada, é uma projeção, é um encontro. E o encontro tem de ter sempre outra pessoa lá, se não encontramos nada. No fundo, aqui o que estamos a ver é que temos que nos colocar no lugar de Pedro. Permitir que Jesus nos pergunte se o amamos, se somos amigos dele. E esta pergunta tem que ser feita muitas vezes, porque Pedro também vacilou, mas manteve a sua tendência, não é? Que foi sempre de uma fé crescente. Connosco é exatamente a mesma coisa, concorda? Sem dúvida. Se mesmo começamos, eu sou, como é que eu ia dizer, desconfio sempre daqueles que imaginam que a sua fé, que é inabalável, que é uma fé seguríssima, construída com um cimento mais duro que nada pode destruir. Não é bem assim, não é bem assim. Até os místicos falam da noite escura, da noite da fé, daqueles momentos em que parece que não vemos razões para estar, ou para acreditar. Não obstante, como disse muito bem, para ser perdoado, Pedro tem de se encontrar com o Senhor e o Senhor com Pedro. É o mínimo. Aqui nós, que não temos o Senhor fisicamente ao nosso lado, na sua carne e osso, como nos caminhos da Palestina, temos de ter o Senhor presente na sua palavra e na comunidade que acredita nele. Essa sua referência, Dom Manuel, se me permite, representa muito bem aquilo que, a experiência que nós vamos tendo, que cada vez mais pessoas vêm ter connosco e pedem o acesso aos sacramentos, à catequese, e esta pergunta é constante. Fazem cursos online e, apesar de nós fazermos este podcast, que o objetivo é fazer-nos ao largo, como diz-nos Jesus, nós temos que explicar, atenção, isto é um meio, mas não é um fim. Ou seja, o fim não é cada um estar no seu sítio, é que depois nos reunamos nos nossos encontros. E a certa altura há pessoas que ficam um bocado desiludidas, porque achavam que com estes meios, afinal, já conseguiam fazer uma espécie de fé individual, no seu cantinho, sozinha. E a sua resposta encheu aqui as nossas medidas para explicar precisamente às pessoas que a melhor resposta é irmos em conjunto. Muito obrigado, e passando aqui já à parte seguinte, após esta promessa do Paráclito, São Lucas relatou que, tendo dito isto, enquanto eles olhavam, Jesus foi elevado e numa nuvem escondeu dos seus olhos. E enquanto olhavam fixamente para o céu, vendo partir, eis que se lhes apresentaram 2 homens em vestes brancas que disseram: Homens da Galileia, por que estáis parados a olhar para o céu? Este Jesus que de junto de vós foi levado ao céu, há de vir do mesmo modo como o vistes partir do céu. Aqui o Papa Francisco sublinha que a ascensão do Senhor não significa que Ele se separe de nós, mas sim o cumprimento da sua missão. Ou seja, Jesus desceu até nós para nos fazer subir ao Pai. E está aqui o fundamento da nossa esperança. Subindo ao céu, Cristo coloca no coração de Deus esta nossa humanidade cheia de anseios. Ou seja, Ele foi-nos abrir o caminho, dando-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro como membros deste corpo para unir-nos à sua glória. Dom Manuel, estamos aqui no ano do jubileu com o título da esperança. Há indicadores que nos mostram que a Igreja almeja aqui um caminho mais sinodal para sermos membros unidos deste corpo de Jesus. Queres falar-nos um pouco dos motivos que vê acontecer à nossa volta desta esperança?
Vejo uma igreja de facto, como o senhor disse, mais sinodal, mais participativa, e quando se nota participação é sinal de interesse, é sinal de vida. Quando alguma coisa não nos diz nada, então, logicamente, não nos metemos nisso. Portanto, esta sinodalidade, que é hoje uma marca, uma espécie de cartão de apresentação da nossa igreja, e que notamos em tantas pessoas, é sinal então de uma vivência desta dimensão de igreja a partir de dentro. As pessoas comprometem-se com ela porque a amam. Este é motivo de fortíssima esperança. Depois vemos uma tentativa de todos de nos recentrarmos mais em Cristo. Não é somente em práticas religiosas, que são boas, mas que a história da igreja foi acumulando e que algumas já não satisfazem muito os nossos corações, não é? Porque, enfim, cada época tem as suas ânsias. E cada cultura tem, ao fim e ao cabo, aqueles pressupostos que nos levam a caminhar mais voltado para isto ou voltado para aquilo. E, portanto, este recentrar-se em Cristo, conhecer Jesus, fazer caminhada com Ele, é uma dimensão que hoje notamos da parte de tanta gente. Pois, por outro lado, notamos que esta dimensão missionária não é exclusiva apenas de padres, bispos ou das freiras, dos frades e mesmo daqueles que iam lá para fora, para o exterior, pregar o nome de Jesus Cristo, mas, por exemplo, é característica de vocês, que com todo este trabalho, com toda esta difusão, ao fim e ao cabo fazem uma obra absolutamente extraordinária de evangelização, de missão. Ressalto a presença das mulheres na igreja, que nós vínhamos já a notar desde há algum tempo, mas que o Papa Francisco, de facto, tornou-se uma espécie de apóstolo, para que o rosto feminino da igreja corresponda também ao relevo que damos à mulher na igreja. E graças a Deus nós estamos neste caminho de valorizar cada vez mais, digamos, o papel das senhoras e tudo isso. Tudo isto são motivos de forte esperança e de dar razões à esperança. Porque temos esperança? Por tudo isto. Podíamos ver também, os jovens e a sua vontade de autenticidade. Claro que sabemos que nem todos aqueles que são crismados depois continuam dinâmicos na dimensão religiosa da igreja. Com o tempo teremos de chegar exatamente a isto. Olha, vamos aqui encostar-nos à verdade. Se tu, de facto, não é para viver em igreja, não há grandes razões para receber o sacramento do crisma. Pronto, é um caminho que estamos a fazer e é um caminho que com o tempo vai. A experiência que temos é que alguns que fizeram o crisma, provavelmente com pouca convicção, a semente ficou lá e mais tarde voltam. Mas sim, o ideal era que a convicção fosse maior em alguns casos. Mas deixamos que o Espírito Santo atue. Deixe-me só falar também mais, se fizer favor, portanto, este facto de, ao fim e ao cabo, a Igreja não ser hoje uma massa, mas ser um fermento no mundo. E isto corresponde mais à vontade fundacional do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não excluía que toda a gente do mundo pudesse participar nesta dinâmica de fé. Não excluía, nem de longe nem de perto. Por isso mandou os discípulos ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Mas o que ele mais insiste é na tónica do fermento. No fermento, isto é, daquela pequena quantidade que há de desabrochar por uma realidade maior. O reino de Deus é semelhante a tal fermento que a mulher mete em umas medidas de farinha. O reino de Deus é comparável a um grão de mostarda que, sendo muito pequenino, dá uma erva grande, não sei, e por aí para a frente. E, finalmente, eu podia dizer que, de facto, estamos, de alguma maneira, a regressar à refontalização da fé, ao não fazer esta fé triunfalista, no sentido de pôr Deus como espécie de companhia de seguros que nos há de valer em todas as nossas necessidades, mas
mas é noutro clima. Portanto, de o levar à realidade da vida, tantas vezes dura como ela é. E nele e com ele fazer esta transformação nossa e dos outros. Enfim, tudo isto são motivos de esperança. Tudo isto são motivos de dizermos que o cristianismo tem futuro, está a passar uma época de purificação, como o ouro no crisol, para usar uma expressão bíblica, mas que há de ser um material puro com muitos quilates e dos melhores quilates. Assim esperamos. E assim concluímos o episódio de hoje. Agradecemos novamente ao Sr. D. Manuel Belinda esta oportunidade e aproveitamos este momento especial para pedir que dê a sua bênção às pessoas que nos ouvem e, claro, a nós todos, colaboradores do FICA e da Paróquia de Nossa Senhora da Ariosa. E para que tenhamos o anseio de ir por todo o mundo e de fazer a nossa parte também, não é? Tendo, como indica o título deste episódio, a certeza de que Ele nos acompanha. E a certeza de que esse nome que nos acompanha é Jesus e que os seus frutos virão. Obrigada. Seja-me permitida uma palavra que eu não queria ser a última, a minha, mas pronto, por mercê das circunstâncias, primeiro que tudo, para lhes dar sinceros parabéns por esta vossa dedicação a esta causa. O podcast hoje é uma tecnologia, um meio, ao fim e ao cabo, que chega a tanta gente e que tanta gente, certamente, a partir daquilo que ouve, sentirá a vontade de fazer uma experiência de igreja. Em segundo lugar, aquilo que vocês fermentam na sociedade é mais consistente ainda do que a do bispo e do padre. Porque vocês, para os olhos do comum das pessoas, são mais isentos. Eu, entre aspas, as pessoas não interpretarão mal isto que eu vou dizer, sou um profissional destas coisas. E como profissional tenho de puxar a brasa à minha sardinha. Mas vocês são diferentes e, portanto, aquilo que vocês estão a fazer é de uma beleza e de uma grandeza que nós, os ministros ordenados, somos capazes de não conseguir fazer. Parabéns e que Deus abençoe o vosso trabalho e as vossas vidas e as vossas comunidades. Obrigada. Muito obrigado, Sérgio. Agradecemos mais uma vez estas palavras que nos deixam até sem jeito, dizendo que nós só damos, como diz uma nossa colega que não está aqui, damos os nossos pães de cevada para que depois Jesus faça a multiplicação. Agradecemos a companhia de quem nos ouve desse lado. Prometemos regressar em breve com a continuação desta extraordinária história de como Deus se quer renovadamente fazer próximo dos homens, tendo para isso vivido entre nós. Hoje damos o 12º e último passo deste módulo 2. Na próxima semana estaremos de volta, já com o módulo 3, para, em conjunto, continuarmos esta caminhada em direção ao coração de Deus e da sua Igreja, dando sempre, em segurança, um pequeno passo de cada vez. E eu vou-me desviar um bocadinho do guião. E antes de fazer a minha última deixa, queria deixar ficar aqui um convite a todos os que nos ouvem, que venham ter connosco a Ariosa, que venham fazer parte da comunidade, que se juntem a nós, que eu tenho a certeza que não se vão arrepender. Até lá, fiquem com Deus. Foi mais um episódio do nosso podcast. Se gostaram do que ouviram, podem ajudar-nos a continuar, podem dar-nos o vosso feedback enviando comentários, subscrever o canal, partilhar com quem possa gostar. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá, fiquem connosco que ficamos juntos.